Bom, a gente hoje está iniciando uma entrevista, né, com dois participantes que faz parte do curso que nós estamos fazendo através do Ministério de Saúde, os agentes de saúde e técnicos de enfermagem. Caminho do cuidado. O assunto é drogas e redução de danos. Os responsáveis: Maria Aparecida dos Santos e Ana Carina Gomes de Andrade, Reginaldo dos Santos, Edileuza da Silva Xavier, Francisco das Chagas dos Santos, Maria das Graças Pereira e Edna Maria. O depoimento é de um ex-usuário. O entrevistado, no caso que está aqui conosco, Joaquim Severino da Silva Filho, conhecido por Juninho. Funcionário público, 26 anos, membro da Primeira Igreja Batista de Timbaúba dos Batistas. E do lado dele, Juscelino, missionário da igreja, né, que o apoiou no resgate dele, né? Eu posso chamar de resgate. Nós vamos começar entrevistando Juninho. A primeira pergunta, eu vou começar, depois vai ser Edileuza e Francisco em seguida. Juninho, qual tipo de droga, né, para iniciar, para a gente entender o grau, né, o grau em que você, né, estava, que você iniciou e quais as drogas que você usou durante esse período? Eu iniciei através do álcool, com 13 anos de idade. A primeira droga foi o álcool, depois em seguida veio a maconha, a cocaína, o crack. Cheguei a cheirar cola, cheirar tine. Essas drogas. Durante um período de 10 anos. Comecei com 13 e se estendeu até os 23. O que levou você a usar droga? Houve algum trauma em sua vida ou influência de alguém? Eu acredito que foi um conjunto. Foi uma série de acontecimentos. Teve uma separação dos meus pais, teve uma má influência, teve a questão da curiosidade, né? Um menino com 13 anos, eu saí da companhia de minha mãe, fui morar com meu pai na cidade grande, lá em Garanhuns. E assim, meu pai era mais voltado ao trabalho. Eu fiquei, vamos dizer que exposto, né, com influência de familiares. E o jovem não tem aquele acompanhamento, ele vai ter a curiosidade. Não tem aquela pessoa para orientar, para, né? Juninho, como foi sua vida no período de consumo? Minha vida no período de consumo foi duro. Tem um começo, mais ou menos até os 18 anos, antes de eu ir para o exército, era como se fosse uma farra. Era mais bebida, depois que bebia aí procurava alguma coisa, eu usava se aparecesse bem, não. Mas depois que eu saí do exército, com 19 anos fui vender rede, aí conheci cerca de 18 estados dentro do Brasil, viajando, outras companhias, e aí fui indo até mais ou menos 23, 22 anos, foi, como se diz, o fundo do poço, né, na realidade. Mais à frente a gente vai ver essa pergunta, eu não vou entrar tanto para não responder a próxima. Como sua família reagiu? Você teve apoio de algum familiar ou amigo na época que você estava usando? Ou quando eles descobriram, caíram na real, ou perceberam que você estava diante de alguma coisa, ou no caso a droga? Na realidade, é porque é bem assim. Hoje é quase que normal, digamos, que uma família descobre que tem um membro da família que está usando droga e tal. Enquanto essa situação não agravar, é normal. A mídia é normal, beber é normal, quer liberar maconha é normal. E, então, assim, eles vão acordar quando a gente chega no fim. Quando a gente começa a se envolver com polícia, começa a perturbar a sociedade, começa a dar um destino mais, vamos dizer, caótico.
Aí eles vão começar a se preocupar. Muitos da família, no meu caso, muitas pessoas me excluíam da minha família. Me ignoravam, mas na realidade eu tive mais apoio de pessoas que não eram da minha família. Que sempre me apoiaram, me davam conselho. Mas aí, como se diz, já estava meio que alastrada a situação. Já estava... Você chegou ao fundo do poço, não percebeu que era hora de mudar ou alguém o incentivou a tal mudança? Eu cheguei sim, eu cheguei no fundo do poço e estou vivo hoje. Primeiramente agradeço a Deus pela misericórdia dele. Eu cheguei a ficar quase 3 meses na rua, dormindo em construção, dormindo com mendigo, onde tivesse um canto para dormir, uma laje, uma casa abandonada, eu dormia. E aí eu considerei como o fundo do poço. Eu acho que naquela situação não tem como pior do que aquilo. A não ser que esteja numa cadeira de roda ou preso, mas em liberdade não tem como você chegar pior do que uma situação daquela. Você comer coco do lixo, você pedir comer nas casas e alguém dá e você ainda procurar trocar por alguma droga, não tem como ser pior. E tive apoio, como eu estou dizendo. Nessa questão do fundo do poço, eu estava lá em Garanhuns, no Pernambuco. A família minha lá é meio que complicada, é irmão por parte de pai, que não é irmão por parte de mãe. E assim, minha mãe foi lá me buscar. A minha tia, irmã da minha mãe, ainda falava comigo assim, e avisou a minha mãe a situação que eu estava, ela foi lá me buscar. Ela foi, como se diz, foi o começo, o início da saída desse fundo do poço, foi pela minha mãe. Como foi o tratamento? Se foi decisão própria, relate sua abstinência, se em algum momento pensou em largar o tratamento? O tratamento foi assim, eu já estava, como se diz, num estado crítico, usando crack, perturbando, roubando às vezes em casa. Era um roubar meio que conversado, eu pegava e depois dizia, mas que não deixa de ser furto, né? E assim, foi decidido, o sargento Marcelo, o delegado daqui, junto com o Maria José, criaram essa ideia de perguntar se eu queria ir para o Belo Amor. Né? Aí tiveram o apoio do vereador Quilom na época, e foram que tem uma quantia que é paga, a inscrição, acho que no meu tempo era R$250 a inscrição para pagar, e a mensalidade eu acho que era 350. E a gente não tinha, o Quilom ajudou, mas não tem como tirar o mérito dele nessa parte, não tem como tirar o mérito de Sargento Marcelo, Maria José, que conversaram comigo, me prenderam porque para mim aceitar essa ideia, porque enquanto eu estivesse bebendo usando droga, eu não queria ir. Então me prenderam, passei 2 dias preso para, como se diz, ficar meio que limpo, só que estava intoxicado, né? Já fazia uma série de tempo que eu vinha bebendo e usando droga, e aí decidi. Uma pergunta que surgiu. Mas você foi preso só para sair do embriaguez, da droga, como você diz? Também juntou tudo, porque assim, minha mãe e meu irmão tinham chamado o sargento para me dar uns conselhos. Porque eu não queria ouvir mais ninguém, estava bebendo todo dia, saía de casa de madrugada, voltava de noite bem basqueira, caía na praça, o povo vinha me deixar em casa. E ele aproveitou também, por isso que aqui nesse dia chegou uma pessoa lá em casa para conversar com a Madrinha Helena, e eu brinquei com ela, ela passou mal no dia que me levaram. Aí eu corri, fui chamar o médico e tal. Aí a polícia também juntou tudo, a polícia chegou lá em casa e tudo isso. O sargento Marcelo criou essa ideia, né? Era vizinho, ele acompanhou a minha vida. Aí a questão da abstinência, em momento nenhum eu quis desistir do tratamento. Eu passei lá no Belo Amor, eu considero também de grande importância no meu tratamento a Fundação Belo Amor. Lá eu aprendi, foi resgatado valores de higiene pessoal, de várias coisas, entre outras a questão da desintoxicação, né? Que lá é um tratamento natural, lá você não toma remédio, não é a base de sedativo,
a terapia ocupacional, rio, trabalho, normal, uma alimentação saudável. E aí é onde entra a parte, para mim, que foi essencial. Eu supria a questão da abstinência, eu supria a questão com a parte espiritual, com a parte da Bíblia. A Igreja Presbiteriana de Caicó fazia um trabalho voluntário lá no Bela Moura. E eu participava desse trabalho com a Igreja Presbiteriana, participava de um estudo com os Testemunhos de Jeová. No sábado ia para a missa. Onde tinha alguma coisa com a Bíblia, eu estava. Então foi lá que você começou a procurar a Bíblia? Foi. As primeiras sementes foram plantadas lá. Muito embora que depois que eu saí do Belo Amor, eu voltei a usar droga. Um mês e pouco eu voltei a usar droga. Porque lá dentro é uma coisa, você está trancado. Lá dentro eu passei 3 meses e tal. Mas quando você sai, é outra coisa. Se você não tiver pessoas para lhe apoiar, aí é onde entra isso aí. A questão, ele me apoiou, abriu a casa dele, para mim, me deu atenção, me trouxe para a igreja, né? Me turmei com outras pessoas, saí de uma certa má companhia, aí é onde entra. Hoje, como é sua vida após esse período? Há quanto tempo está limpo, sem drogas, e se arrepende do que você fez? Hoje minha vida é uma vida abençoada. Hoje minha vida, eu glorifico a Deus e agradeço a Deus porque minha vida hoje é uma vida abençoada. Estou fazendo minha casa, estou terminando de construir minha casa, eu tenho um emprego, eu tenho, assim, respeito na sociedade. Pessoas olham para mim com um olhar de aceitação, coisa que antes não me aceitava, com um olhar de desprezo. Eu consegui conquistar o que eu não tinha. Não é a questão de dizer assim, eu consegui de novo reconquistar o que eu tinha perdido. Não. Eu consegui algo que eu não tinha. Consegui algo que eu não tinha. E a outra pergunta é como? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está Limpo e se você se arrepende? Assim, como a gente sabe, tem as drogas chamadas lícitas e as ilícitas. O álcool e o tabaco, que são as lícitas, está com mais de 3 anos. Acho que dia 20 desse mês, dia 20 do mês que entra faz 3 anos. Dia 20 do mês que entra. Agora, entorpecente, que as últimas que eu usei foi a maconha e o crack, está com mais ou menos 2 anos e 6 meses. Se eu me arrependo de ter usado, eu vou falar a verdade aqui. Assim, depende do ponto de vista. Porque eu não creio em sorte, em azar, em olho gordo, eu não creio em coincidência, eu acredito num ser supremo, Deus, que cria todas as coisas, controla, direciona e tem tudo na palma da mão dele. Eu acredito que tudo que passou por mim foi propósito de Deus. Não era da vontade dele, mas ele permitiu, para que isso se visse lá na frente, como talvez sirva agora. Como que eu pudesse passar essa experiência para alguém, como se eu pudesse entender aquelas pessoas, como se eu pudesse ir lá naquelas pessoas e levar uma mensagem. Porque eu sei, é diferente você falar de uma coisa que você conhece teoricamente do que quando uma pessoa conhece na prática. Na prática você vai falar exaustivamente, minuciosamente, detalhadamente. E teoricamente você vai falar em coisas que você não sabe vivenciar. Então eu acho que eu não me arrependo não. Não que eu ia voltar a fazer isso de novo. Mas assim, fiz muito, claro que eu me arrependo das coisas que fiz de errado, de ter machucado alguém, mas no sentido da saúde que compromete, né? Na realidade tem problemas que eu vou acarretar, que vai acarretar lá na frente e que eu já levo, que eu já tenho, como se diz, talvez não esteja bem, mas claro que eu vou ter, questão de insônia, questão de ansiedade, né? Mas se fosse para me viver tudo de novo, claro que eu não queria, mas que eu sei transformar. Deus me deu a capacidade, na realidade, de olhar isso pelo lado bom.
Aí, o que você diria a um usuário de droga nesse momento, pela sua experiência? Bem, como eu sempre digo, as pessoas vai conversar abordam um usuário na rua e diz, vamos usar droga não presta não faça isso não sei o que, não sei o que. Eu não diria isso não. Usar droga é bom, é prazeroso. Se eu disser para uma pessoa que ele não use droga, que não presta, eu estou mentindo, ele vai olhar para mim e vai dizer que eu estou mentindo. Porque usar droga é bom, é prazeroso, dá uma sensação de bem-estar, você maqueia problemas, você tira timidez, você cria coragem, dependendo da pessoa. Tem pessoas que ficam valentes, tem pessoas que relaxam, tem pessoas que conversam mais, tem pessoas que ficam caladas, depende do temperamento. Mas o seguinte, o final é triste, é trágico. O caminho, como desde pequeno a gente escuta, às vezes não acredita, mas é como o mais velho diz, o caminho é dois, ou cadeia ou cemitério, né? Então eu diria para o pessoal que estão entrando ou que estão já usando, que já entraram, eu diria que procure Jesus. Jesus é a clínica das clínicas, o médico dos médicos. Jesus tem como suprir esse vazio que você procura preencher nas drogas. Eu diria para ele isso. Bom, eu acho que a gente está satisfeita com as respostas, Joaninha. Eu acho que dentro até do que o professor já passou para a gente, ele já instruiu a gente sobre isso. Se a gente abordasse um viciado, ele não diz que ele não vai aceitar que a gente diga que a droga é ruim. Do jeito que você falou, o professor que acompanha a gente, né, o instrutor do curso disse que droga é bom, é prazerosa. Então não adiantava a gente chegar para um viciado dizendo que droga é ruim, porque dá uma sensação para ele de liberdade, né, de poder enfrentar tudo. E agora a gente vai passar para Juscelino, também vamos fazer umas perguntas para ele. Ele é um missionário da Igreja Batista, já tem um trabalho, né, aqui realizado na igreja. Eles estão até com a camiseta de um dos trabalhos, de um dos projetos deles. E eu gostaria que ele falasse um pouco do trabalho dele, como é realizado esse resgate, né, desses jovens, se ele tem apoio de alguma entidade. A gente até especificou CRAS e Conselho Tutelar, porque lá eles perguntam muito sobre as entidades, se trabalha junto com a saúde, se dá apoio. Aí a gente pensou nessa pergunta relacionada ao que eles sempre nos falam. Bom, é o seguinte, o nosso trabalho é feito primeiramente através da música. A gente começa com a música. Como vocês sabem que eu sou professor também do município, né? A gente de lá, quando está acontecendo as aulas, muitas pessoas começam a aprender a arte da música. Isso também é bom, né? Aqui na igreja a gente também tem um projeto de música. E através disso as pessoas conhecem a Deus. Através de tudo isso elas vão conhecendo a Deus. E algumas pessoas, não é que todas as pessoas têm que vir para a igreja porque eu sou missionário da igreja, não. Mas aí a gente mostra o lado bom que há em tudo isso. O lado bom que é você praticar esporte, praticar a música. E também as pessoas que são da igreja, os jovens que participam da igreja, eles vêm para cá, que eles aprendem o estudo bíblico, aprendem sobre respeito, aprendem sobre disciplina, aprendem sobre Deus, sobre Jesus Cristo, respeitar seus pais, suas mães, e tudo isso vai fazendo um cidadão, ele vai melhorando. E o principal é a palavra de Deus, entra nisso tudo. Então, lá a gente começa com todo esse trabalho. Então, a gente se reúne por ano, todo ano a gente faz um projeto chamado Projeto de Combate às Drogas. Esse projeto foi feito ano passado dentro das salas de aulas, onde o colégio, naquela manhã, parava ali para a gente fazer o nosso trabalho através da música, da peça de teatro, mostrando fotos, mostrando famosos, pessoas que foram famosas, mas não administraram a sua vida, né? E o maior investimento é no ser humano, não existe o maior investimento no ser humano. Então, nosso trabalho é esse, com a música, com a palavra de Deus, no evangelismo, ensinando aos meninos, é assim que a gente faz. O esporte, o esporte também, visitando a gente teve no Belo Amor, no Seduc, e leva os jovens daqui de Timbaúba para fazer esse trabalho lá de música e de teatro também, que a igreja oferece, como também a música
música, a MPB que eu trabalho ali, ajuda também. E o esporte. Aí, missionário, você acha que o seu trabalho é reconhecido pela sociedade? Olha, eu acho que sim, porque algumas pessoas nos parabenizam por isso e participam. Quando a gente convida as pessoas, muita gente vem para assistir, para participar, como também a própria prefeitura, o pessoal da prefeitura, os órgãos aqui também, e sempre vai muita gente, pessoas que nos encontram, que estão prontos para nos ajudar. Então eu acho que isso de todo jeito é um reconhecimento, né? Senão... Juscelino, você se sente realizado ao realizar tais atitudes? Eu acredito que sim. Por quê? Porque você trabalhar com o ser humano, você, no testemunho aqui desse jovem, né? Você vê assim essas coisas acontecerem, você fica realizado. Porque diz a Bíblia que o valor de uma alma não há dinheiro que paga o valor de uma alma, de uma vida. Então, se uma pessoa, se você trabalhar com 2.000 jovens e mesmo poucos se reabilitarem, mas aqueles que se reabilitam já é um lucro. Você está tirando ele das garras de Satanás, vamos dizer assim. Nós que cremos na parte espiritual, nós sabemos que tudo isso existe, né? Do jeito que existe Deus, existe o diabo. Do jeito que existe o bem, existe o mal. Do jeito que existe a maneira boa de se viver, existe também a maneira muito ruim de se viver, que é quando escolhe esse lado. Então eu me sinto muito alegre, muito feliz, e a gente faz isso. Muito trabalho que a gente faz é voluntariamente. A gente sai daqui, às vezes até pagando alguma coisa nossa para fazer. Então Deus tem abençoado e a gente fica feliz por isso. Como é para você saber que está salvando vidas? Aí é o seguinte, eu tenho que explicar um pouco da Bíblia agora para vocês entenderem. Todos nós temos uma missão, certo? Tem pessoas que é chamada para pregar o Evangelho. Nós mesmos não podemos salvar ninguém, né? Nós, eu, Juscelino, Júnior e outros da igreja, não podemos salvar. O que nós podemos fazer é evangelizar, mostrar que existe algo de bom para você. Deus estabeleceu uma maneira, existem limites para o ser humano, e que se o ser humano não tiver esses limites, ele vai terminar no outro lado, ele vai romper as barreiras e vai passar mal, ele vai ter uma vida horrível. Então, a gente não pode salvar, mas a gente é escolhido para uma tarefa. Eu evangelizo, mostro o que a Bíblia tem a oferecer. Quando Deus criou o ser humano, ele criou uma maneira de se viver. Se você seguir o que está escrito para que você viva, não é com radicalismo, não é com fanatismo religioso. Eu digo, quanto à questão do respeito, quanto à questão de respeitar a palavra de Deus, o seu próximo, cada segmento tem seu respeito, né? A gente não querem dizer que nós somos o dono da razão, estamos certos, está todo mundo errado, não é isso. Mas que Deus ele nos impulsiona aqui, né? Então a gente fica feliz por fazer esse trabalho que Deus mandou. Mas é através da Bíblia, o Evangelho é quem transforma. Não é essa igreja, Igreja Batista. Igreja, na verdade, o Cristo vivo somos nós. Isso aqui é uma igreja para que a gente se reúne. Isso aqui é um templo de reunião. Mas a igreja somos nós, né? Então aqui é o lugar que se reúne. Se nós nos reunimos, mas o Cristo vivo somos nós. Então Deus escolhe algumas pessoas para fazer a obra. Tem pessoas que evangelizam, mas tem outras que só cantam. Tem outras que fazem peça de teatro, outras que só tocam. Então eu fui escolhido para isso. E sou muito feliz fazendo isso. Bom, a gente agradece, né? Finalizando a entrevista, a gente agradece pela disponibilidade de Juninho e de Juscelino, que a gente procurou, e em momento nenhum Juninho logo se prontificou, e Juscelino também. E a gente já está até aqui na igreja, né? Que a gente disse, perguntou a ele onde a gente faria. Né? E nós procuramos outro lugar, não deu certo. Então, na igreja dá certo. A gente falou, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Então, a gente quer agradecer, né? E dizer desde já que estamos muito satisfeitos. Né? A gente que agradece. Nós queremos agradecer a vocês também, porque escolheram nos entrevistar, e a gente fica feliz em passar aquilo que é de bom. Porque Deus escolheu justamente isso. Vou dar para vocês agora, encerrando, a receita da felicidade. É procurar fazer os outros felizes, né? Procurar fazer o bem para os outros. Aí você consegue isso. Mas se a gente não fizer isso,
Então a gente vai ficar triste. A gente tem que fazer os outros felizes. E às vezes a pessoa está sofrida, está passando por um momento tão difícil. Muita gente está vendo, mas não está fazendo nada. E a Bíblia diz que quem pode fazer e não faz, esse está cometendo pecado. Então a gente pode. Vamos continuar fazendo. Só pegando o gancho do que você falou, que agradecia por a gente se dispor a vir fazer isso. Jamais a gente ia se negar de testemunhar o que Deus fez na minha vida e o que Deus vem fazendo na vida das pessoas através do Celino, através da Igreja Batista. Como ele me falou, não é a Igreja Batista, não é ele. É o Evangelho, é Deus, através dele. Ele é um instrumento. Né? Eu acho que voltando um pouco para a minha questão, para minhas perguntas, ficou um pouco assim meio sumido a parte que ele entrou na minha vida. Quando eu saí do Belo Amor, que eu tive problema com a polícia, eu me envolvi, né? E que eu saí, aí eu falei, ele abriu as portas da casa dele para mim, me deu estudo bíblico, assistíamos filme, né? Ele sempre estava ali, como se diz, se doando o tempo dele para mim. Eu sempre perguntava a Bíblia, eu procurava uma coisa, corria na casa dele a perguntar, e ele em momento nenhum se negou a me dar apoio, a me dar atenção, né? Como a gente sabe, às vezes tem muita gente que precisa disso, precisa de atenção, e às vezes a gente